A origem primária dos Moabitas é encontrada em Gênesis 19. Depois que Ló e suas filhas escaparam da destruição divina de Sodoma e Gomorra, eles acabaram se refugiando em algumas montanhas próximas. Desencorajada pela destruição recente que consumiu os dois noivos, aliada ao isolamento nas cavernas, a filha mais velha convenceu a filha mais nova de Ló a se juntar a ela em uma relação incestuosa com o pai, para perpetuar assim a sua linhagem. Ambas as filhas conceberam filhos de seu pai. O filho da mais nova chamava-se Amon, o pai dos Amonitas, e o filho da mais velha chamava-se Moabe, pai dos Moabitas. Esses dois meios-irmãos se tornariam duas nações poderosas na terra. Tanto os Moabitas como os Amonitas ocuparam as terras vizinhas nas fronteiras orientais de Israel, a leste do Mar Morto. A terra de Moabe foi imprensada entre duas nações, sua tribo irmã de Amon, no norte, e de Edom, no sul, descendente de Esaú, irmão de Jacó. Muito provavelmente, a cidade de Zoar, que significa pequena, aninhada na ponta do sul do Mar Morto, incubou o início dos Moabitas. Em Gênesis 19, quando Deus enviou seus anjos a Sodoma para resgatar Ló e sua família da destruição, que ali se aproximava, um dos anjos disse a Ló para fugir para as montanhas. Por medo e pânico, Ló implorou ao anjo que permitisse que ele e sua família fugisse para a pequena cidade à vista, Zoar, porque Ló temia que eles não chegassem às montanhas a tempo. Deus, então, atendeu o pedido de Ló e poupou a cidade de Zoar, que deveria ser julgada com todas as outras cidades perversas. Embora Ló e suas filhas tenham se estabelecido inicialmente nas montanhas, acima da cidade, não é irracional pensar que Ló e seus descendentes logo se estabeleceram ali. De qualquer forma, as escrituras fazem referência à cidade de Zoar como uma cidade moabita, e foi pela mão de Deus que os moabitas ocuparam sua terra. Ao estabelecerem sua terra, o Senhor permitiu que os moabitas expulsassem os emins. E isso foi significativo porque os emins eram como os anaquins, o povo que os israelitas temiam quando exploraram a terra prometida. Originários da área, na margem sudeste do Mar Morto, os moabitas acabaram se espalhando para a área leste do Rio Jordão. Depois de uma guerra com os amorreus, os moabitas perderam território e vieram da terra ao sul do Vale de Arnon, de acordo com Números 21, do 26 ao 30. E foi durante esse período que os israelitas viajaram por 40 anos no deserto. O tamanho dos israelitas preocupou o rei moabita Balaque. Ele buscou a ajuda dos midiãs, povo do qual a esposa de Moisés descendia, e juntos buscaram a ajuda de um homem chamado Balaão, para amaldiçoar o povo judeu. Os israelitas passaram por uma área chamada Planícies de Moabe, pouco antes de entrar na terra prometida. E foi nesta área que Moisés subiu ao topo do Monte Pisga e viu a terra prometida, antes da sua morte. Os moabitas também eram considerados povos gigantes da terra. Após esse período, o relato mais conhecido relacionado aos moabitas encontra-se no livro de Ruth. O relato conta que Noemi se mudou de Israel para Moabe com seu marido e 2 filhos. Ambos os filhos se casaram com mulheres moabitas. No final do livro, Ruth se casou com Boaz e teve um filho chamado Obed. Obed se tornaria avô de Davi, o rei de Israel. Através da mulher moabita Ruth, encontramos o rei Davi, um líder em Israel de quem Jesus era descendente. Ruth é até mesmo favorecida por ser uma das 3 mulheres únicas mencionadas na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Moabe se tornou um afluente da Síria no final do século 8 a.C. e foi conquistado pelos babilônicos em 582, quando os moabitas desapareceram da história. Seu território foi reassentado pelos nabateus no século 4 e 3 a.C. A língua moabita diferia apenas dialeticamente do hebraico, e a religião e a cultura moabita estavam intimamente relacionadas à dos israelitas. No entanto, os moabitas foram excluídos da comunidade judaica, onde o nome Moabe se tornou uma denominação típica para os inimigos de Deus. Em tempos recentes,
uma descoberta arqueológica relacionada aos Moabitas foi de grande importância. Em 1868, uma inscrição foi descoberta em Dibon, de aproximadamente 900 anos antes de Cristo, que mencionava a Guerra de Mesa com Onri em 2 Reis, no capítulo 3. Ela é considerada uma das inscrições escritas mais antigas já descobertas e fornece uma poderosa confirmação da existência desses povos, comprovando assim, mais uma vez, a veracidade das Escrituras. Esta foi a história dos Moabitas.